Então sejam muito bem-vindos ao nosso programa podcast. Aqui nós discutimos sobre medicina felina, mas principalmente anestesia e intensivismo. Eu sou Gilberto Costa. Eu sou Clarissa Moreira. E hoje o tema, Clara, é o quê? Hoje o nosso tema é ketamina, teoria e prática. Para não ficar dúvida. Isso aí. É isso aí, pessoal. A gente escolheu esse tema porque realmente a ketamina está aí ganhando um destaque, né? E a gente sabe que, apesar de ela ser um fármaco super antigo, assim, super antigo não, né, gente? Lá em 1963 foi a primeira vez que ela foi isolada. Ela, na verdade, é um derivado de fenciclidina, mas ela continua sendo amplamente usada aí na rotina, tanto na medicina veterinária quanto na medicina humana, e ela é considerada um fármaco versátil, né, Gilberto? Eu acho que esse nome é um nome que classifica a ketamina. Ela é um fármaco extremamente versátil. E aí, Gilberto, eu te pergunto, no seu ponto de vista, por que então que a ketamina ela tem ganhado esse destaque especial na anestesia como um todo, né? Saca, eu acho que o principal ponto para isso é porque o efeito anestésico da ketamina ele é diferente de todos os outros anestésicos gerais, né? Ela tem um efeito que não é depressor simplesmente do sistema nervoso central. Ela causa um efeito dissociativo entre o sistema tálamo e cortical, né, e o sistema límbico, estão causando uma inibição desses dois centros, mas ele gera uma ativação reticular, e isso vai gerar toda uma alteração aí do sistema nervoso central e também da fisiologia e da farmacodinâmica proporcionada por uso desse fármaco, né? Então, é verdade. Vou colocar, então, para explicar, assim, para não ficar muito no âmbito teórico, né? Como é que você explica qual que seria a principal consequência desse efeito aí inibitório de uma parte e excitatório de outra? Excitatório de outro, né, gente? Então, é justamente essa característica que o Gilberto acabou de explicar para vocês é que leva àquele estado que a gente chama de catalepsia, né? Que é quando o nosso paciente ele aumenta a atividade motora dele, gerando uma ataxia. Né? Eu não sei se vocês já devem ter visto, né, um animal, principalmente os gatos, inclusive, que são uma das espécies que mais a gente utiliza ketamina, né, sobre o efeito dela. O gato fica todo duro, todo túrgido, todo atáxico, né? E a gente costuma dizer que é um estado anestésico intermediário, né? Então ele fica com uma postura bizarra, né? Enfim, essas alterações podem variar também de espécie para espécie. Tem espécie que esses sintomas catalépticos é mais significativo do que outras. Isso aí realmente pode variar. Mas, sem dúvida, essa dissociação é o que causa essa catalepsia que a gente tanto ouve falar, né? E, Gilberto, eu estava aqui pensando, você também consegue lembrar de outras características, né, que diferentes em relação a outros fármacos, que a ketamina se destaca assim, ela tem essa característica diferente de outros fármacos, assim, quando você pensa nela? Eu acho que comparando com os anestésicos gerais, claro, ela difere totalmente do padrão, né, que foi descrito de planos anestésicos de Guedel, ou as definições de anestesia do Philip Oldbridge, lembra? Você gosta de falar desse cara? Porque é o seguinte, ele na década de 50, ele definiu quais eram os conceitos da anestesia, né? Tinha que ter analgesia, inconsciência, né? Aí uma consequência dessa inconsciência era relaxamento muscular e perda dos reflexos autonômicos, né? Sim. Isso é uma avaliação clínica do efeito da inconsciência. E no caso específico da ketamina, isso não ocorre, na verdade ela não abole os reflexos, né? Ela mantém reflexos palpebrais, o oral, laríngeo, de deglutição, e isso é totalmente diferente dos outros fármacos. E tem uma coisa assim que tipo, varia na anestesia geral, que normalmente acontece quando está no estágio intermediário da anestesia, ainda está no estágio 2 ainda. A ketamina, mesmo em plano mais avançado, ela continua mantendo, né? Então, aquela movimentação do globo ocular, o lacrimejamento, pupila aberta, né? A pupila grandona, dilatada. Então, todos esses... E ainda a capacidade de movimentação, né? Às vezes ela não tem uma resposta motora, mas o animal está todo rígido, não tem aquele relaxamento muscular. Mas uma coisa que é importante falar aqui, Clara, é que às vezes isso não é notado, esses efeitos todos da ketamina, dependendo da associação que a gente fizer, porque o pessoal fala assim, eu faço tilazina e ketamina. Aí isso não acontece justamente porque tem o efeito dos outros fármacos, mas ela em si, sozinha, ela vai ter a manutenção de todo esse quadro, de não ter relaxamento muscular
e manutenção dos reflexos protetores. Então, Exato. só que tem um detalhe também, esses reflexos protetores não são perfeitos, tá? Então, não é porque ela mantém reflexo de tosse, deglutição, que o animal não precisa ser entubado, porque acaba aumentando a secreção, tudo. Então, assim, ela tem uma depressão, mas ela não perde totalmente. Então, é verdade, ela causa inclusive muita salivação de vias aéreas, né? Então, realmente, essa questão da intubação é bem comum a gente correlacionar a anestesia dissociativa com a não necessidade de intubação, né? Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso em felinos, tá, gente? Porque, de fato, eles produzem muita secreção, essa secreção realmente pode obstruir e a gente, eventualmente, ali no procedimento não percebe e o animal pode fazer até uma obstrução, uma apneia, né? Então tem que ficar bem atento em relação a isso mesmo, que o Gilberto comentou. Todo mundo que anestesia gato já pegou aquele tubo traqueal, né? Parecendo com uma cola dentro, né? Um negócio duro dentro do tanta secreção, com certeza. É só anestesiar 100 gatos que alguns você vai pegar. Sim, fora as vezes que a gente tem que reentubar, né, de tanta secreção, né, isso está muito associado também com ter usado ou não medicação pré-anestésica, a gente sabe que quando usa diminui essa secreção, mas quando está a ketamina no nosso protocolo de MPA, eventualmente, a gente tem que esperar que essa secreção venha mais intensamente, né? Então, ficar esperto com isso mesmo. Cacá, lembrei de outra coisa também. Uma coisa que difere dos anestésicos gerais. Os anestésicos gerais, né, Propofol, isoflurano e tal, eles não têm efeitos analgésicos. E a ketamina tem. Isso aí é uma grande diferença, né? Que é, na verdade, na minha opinião, hoje é o que faz a ketamina ganhar uma estrelinha aí dentro desse contexto de anestesia, né? Realmente, os estudos voltados a essa questão da analgesia têm ganhado muita força. Quer falar um pouco sobre isso? Então, Cacá, por que assim, a gente considera ela mais versátil, né, por conta disso? Gente, por vários, assim, historicamente, na verdade, a gente sabe que ela foi criada com o objetivo de contenção química também, né? Então, principalmente na medicina veterinária, quando a gente usava ketamina, era com esse intuito, e ainda usamos muito hoje em dia, em várias espécies, né? Acho que tem descrito em quase todas as espécies o uso de ketamina, e em felinos não é diferente. De fato, quando você pensa num gato bravo, feral, não tem como você não pensar em ketamina. Então, assim, praticamente vai estar ali na sua rotina, né? Mas, assim, dentro dessa perspectiva, quando a gente usa com o objetivo de causar uma anestesia dissociativa, é importante que a gente lembre que a gente está falando de doses que realmente vão proporcionar essa anestesia, e são doses maiores, né? Eu, na minha rotina, até quero saber do Gilberto, eu utilizo em torno de 5 miligramas quilo, né, para a gente proporcionar esse efeito aí dissociativo anestésico. Essa dose de 3 miligramas quilo, gente, muita gente usa, mas cuidado, porque dependendo da associação que você faz, né, se não for uma boa associação, se não tiver um benzodiazepínico, por exemplo, para causar esse relaxamento muscular intenso, ou se esse paciente não tiver com alguma comorbidade, ela ainda pode ser uma subdose. Eu já vi gato excitar por causa de 3 ketamina. Eu ia falar isso, tá claro? Eu vou falar duas coisas. Uma que você falou que em todas as espécies. Se a gente for falar, abrir o tratado de silvestres, cara, em todas as espécies tem ketamina lá. Gente, é incrível. Não, a medicina de silvestre não seria nada sem ketamina. Não seria. É verdade. Assim, porque tem que conter os bichos e a ketamina é a opção, né? Uhum. E aí tem motivos para isso, né? Mas vamos lá. Então, falando de gato, tá claro? Eu lembrei de um experimento que eu fiz que era só para fazer avaliação ultrassonográfica dos gatos. Eram os gatos lá do Fábio, lá, então tinha alguns ferais, né? Então, ferais, E aí tinha que conter, eles eram para contenção química. Aí eu, muito sabichão, né? Muito esperto, eu quis comparar. Aí eu comparei. Eu ia fazer 5 de ketamina com meio de midazolam, e aí o espertão tentou fazer metade da dose, fazer 2,5 de ketamina com 0,25 de midazolam. Cara, eu só fiz, eu acho que em 2 ou 3 animais esse protocolo menor e desisti, porque eles ficaram loucos, eles queriam morder. Sim. Ainda mais se eles estiverem rígidos, né? Eles eram rígidos, né? Aconteceu comigo a mesma coisa na época da residência, né? A gente tinha o setor de felinos, lembra? Ainda era naquela salinha menor, onde hoje em dia é a ortopedia. E aí o pessoal me pediu para sedar um gato, só que eu estava enrolada, você sabe como é o pessoal da salinha, já vai adiantando. Quando eu estava indo para lá, vinham as meninas desesperadas: Clarissa, o gato se
cachorro mole virou um catiroço. Eu falei, gente, o que aconteceu? Mas eu fiz uma dose tão baixa, eu não sei por que ele reagiu dessa forma. Eu falei, justamente por isso. Elas tinham usado a dose de 2,5 também, de 2,5 a 3. E ninguém, cara, pegava o gato depois daquilo, que o gato virou na giraia, entendeu? Então, assim, tem que tomar cuidado. Gente, não é que eu não... Por exemplo, eu já usei 3 miligramas quilo em associação, enfim, em protocolos de sedação, só que animais mais debilitados, né? Que você sabe que já tem uma depressão do sistema nervoso central. Agora, animal rígido, animal com dor também, principalmente, tem que botar doses mais altas mesmo. A literatura fala até 15, né, miligrama quilo. Eu, particularmente, eu só vi fazer em um curso prático de felinos lá em Botucatu, de anestesia dissociativa. A intenção era mostrar o que é uma anestesia dissociativa, por isso eles usaram doses tão altas. Mas, assim, na rotina mesmo, como muitas vezes a gente acaba não utilizando de fato a anestesia dissociativa, a gente dissocia, mas não necessariamente anestesia dissociativa, né? Eu acabo usando doses aí no máximo 7. Eu uso de 5 a 7 quando eu quero realmente dissociar meu paciente. E você? Eu acho que eu compartilho da mesma ideia, claro. Eu acho que não é, por essa experiência que a gente já teve, eu prefiro não utilizar doses menores. Eu raciocino assim, se eu tiver acesso venoso, eu até titulo a dose, vou fazendo sim. de 1 em 1 miligrama. Com certeza, né? Sim, de fato. Mas pela via intramuscular, eu tenho 2 políticas aí. Eu não uso mais doses inferiores a 5 miligramas quilo para dissociar, né, em animal rígido. Né? A gente está falando de animal rígido, né? Então, não uso menos que 5 e eu também não uso mais. Eu começo com 5 e vamos ver. Vou até dar um exemplo aqui que eu fiz. Eu fiz uma anestesia diferente nessa semana, na terça-feira e hoje novamente. Eu fui anestesiar uma galinha. Aí o pessoal veio com as doses. Não, porque a ketamina é 10 a 40 miligramas. Eu falei, cara, eu vou fazer 5. Não tem discussão. Eu vou fazer 5 miligramas quilo. Não vou fazer mais que isso. Então, assim, até mudando a espécie, eu fiz o 5. Ela não fez uma contenção química, mas a galinha não era agressiva. Não matava ninguém. E assim, a gente já consegue ter aquele efeito para contenção química. Ela vai ficar mais quietinha, já vai permitir o isoflurano. E com gato não é diferente. Eu faço 5 miligramas quilo associado com benzodiazepínico e aí a maioria das vezes eu consigo já fazer acesso venoso e etc. Agora, naquele gato que não permite, aí eu até posso repetir a dose, eu repito mais 2,5, eu repito mais 5, depende da avaliação clínica ali, se ele já está deprimido ou não. Mas eu não uso nem mais nem menos, eu começo com 5 e reavalio, porque já teve vez de eu usar, por exemplo, mesmo usando 5 miligramas num gatinho mais velhinho e tal, e o animal só, assim, ele só voltar legal mesmo no dia seguinte. Então, então o 10 eu acho que pode ser over da maioria. Ainda mais quando você, às vezes, eventualmente não sabe, por exemplo, função renal desse paciente, não sabe as condições de desidratação desse paciente. Então, eu também sempre penso assim. E uma coisa é verdade também, que eu já sempre falei para o pessoal da residência, sempre discuti isso com eles. Na verdade, o nosso objetivo, muitas vezes, é conter esse paciente, né? Com essas doses, pode ser que, eventualmente, ele não permita o procedimento como um todo, né? Vamos pensar aí num paciente que vai precisar fazer uma citologia ou uma biópsia da pele e é irracível. Você pode usar essas doses, às vezes a gente até associa, né, com outros fármacos em relação à associação. Tem como associar, principalmente com benzodiazepínico, acho que o midazolam é a principal associação da cetamina, tá, gente? Para a gente não ver essa rigidez muscular, ele realmente vai ser... inclusive, assim, suficiente quando a gente fala de anestesia dissociativa, fazer ketamina e midazolam. Só que para a gente diminuir essas doses, a gente pode usar a mão, por exemplo, de um opioide quando tem uma dor, né? Pode, inclusive, associar a cepromazina também. Alguns animais que também são ansiosos, eles vão se beneficiar com a doses baixas de acetram, tá? Não doses altíssimas. Mas, muitas vezes, o que eu falo para eles é só para você pegar esse paciente. É o paciente que já vai permitir o quê? Você botar uma toalha, você conseguir canular uma veia, às vezes fazer um propofol, ou até mesmo ketamina e midazolam dose efeito, para você não ter que usar doses muito altas, né? Então, assim, dentro dessa perspectiva, na rotina clínica, eu acho que dificilmente a gente realmente hoje tem necessidade de usar 10 miligramas de social animal como um todo, né?
Mas realmente essas associações assim minimizam também e também tem benefícios. Eu lembro que na residência eu peguei no início da residência, né? Eu descobri aquele coquetel do gato, né? Que a gente fazia 002 de Cepram com 2 de miperidina, né? Aí botava 5 de ketamina e 0,3 de midazolam. Fazia aquele coquetel. Aí eu descobri isso, eu queria usar para tudo quanto era gato. Aí a própria professora falou assim, olha só, não precisa usar isso para todo gato, entendeu? Existe aí sedações mais leves, nem todo gato, enfim, a gente vai descobrindo, e hoje em dia praticamente não uso, essa é a verdade, assim, a gente usa, mas com as técnicas cat-friendly, aquilo tudo que a gente já conversou, né, acho que acaba minimizando muito essas doses altas e realmente a necessidade de você dissociar o paciente mesmo, né? Concordo, claro. Eu uso muito pouco, realmente eu restringo para aquele gato feral que não tomou gabapentina em casa antes, que ele não permite a toalhinha, porque na verdade, sim, a maioria dos gatos hoje, eles, com a contenção, é uma contenção cat-friendly, né, com a toalhinha e tudo, eles vão permitir o acesso venoso, eles não permitem que a gente fique errando a veia, né? Não é um paciente para treinar a veia, não. Um estagiário para começar a treinar a veia num gatinho. Não, tem que treinar no cachorro. Depois está sabendo, vai fazer no gatinho. Mas, assim, normalmente eles permitem a primeira agulhada, né? Agora, se tiver que ficar tentando muitas vezes, aí eles já ficam bem irritados, né? Aí vai precisar de sedação. Mas a primeira eles normalmente aceitam bem. E outro contexto também que a gente costuma dizer que ela é muito versátil é a questão da coindução, né? Eu acho que nesse aspecto ela tem sido talvez mais utilizada até, né? É bem comum a gente associar a ketamina com o propofol, por exemplo, na indução anestésica, que eu gosto bastante. Vou confessar que eu uso até mais em cães essa associação do que em gatos. Mas eu também uso muito em gato e gosto, assim, né? Não sei se você... Eu acho que você é super fã, né, disso, né? Eu uso, acho que em todas as anestesias eu uso 1 miligrama quilo de ketamina. Cachorro, gato, galinha... Agora tem galinha também. Então, eu acho... Gente, é podcast, mas ele taca a galinha na cabeça. Eu acabei de fazer a galinha, cara. Então, assim, eu sempre associo ali a uma dose baixa, ela vai potencializar o efeito anestésico geral, vai diminuir o requerimento de anestésico inalatório, tudo. E, assim, com uma estabilidade hemodinâmica muito boa, né? Então, eu acho que é bem versátil. E ainda tem esse efeito analgésico, né, Clá? Então... Exato, ainda já dá o pluguinho ali da analgesia dela, é um plus, isso aí. Né? Eu gosto de falar assim, o plus é diferente de substituição, hein, gente? A gente não deixa de fazer opioide, anestésico local, anti-inflamatório, mas é o plus, é um pontinho a mais. Se a gente puder dar um carinho a mais ali, eu acho que essa ketamina vai bem ali no intuito ali da indução. Com certeza. Né? E, cara, o efeito analgésico da ketamina, ela é interessantíssima, né, Clá? Porque ela tem várias vias de efeito analgésico, tanto em receptores NMDA, né? Alguns também questionam o efeito em opioides dela, então ela age também em receptores opioides, né? Também tem efeito também, cara, tem um efeito que eu li que é muito interessante, ela inibe a liberação de glutamato. Uau! Então, o que acontece? O glutamato é um efeito excitatório, então ela potencializa, por um efeito um estímulo nociceptivo, ela vai ser potencializada, vai chegar ali na medula, ela vai aumentar, vai intensificar aquele estímulo, né? Isso o glutamato faz. Se ele está inibido, o que vai acontecer? Ele vai tornar um estímulo mais suave, por isso que é o plus que eu uso na indução. Sim, show! Tem um efeito ali multimodal, só da ketamina. Isso aí, com certeza. E quando a gente pensa em cirurgias extremamente invasivas, né, Pena? Ou que podem até gerar algum tipo de dor crônica, cirurgias oncológicas, né? Quando a gente pensa em, por exemplo, toracotomias, né, que são muito invasivas, mastectomia, tá, gente? Que a gente sabe que tem dor, uma das principais causas de dor crônica, né, pós-operatória, ela cabe muito bem para, de uma certa forma, aí, diminuir a possibilidade dessa hiperalgesia, dessa dor crônica aí no pós-operatório. Então, realmente, ela se aplica muito bem. E a gente nunca sabe como um todo como vai ser um procedimento cirúrgico, né? A gente, às vezes, acha que vai ser de uma forma, ele toma proporções maiores,
Enfim, e aí você induzir com a ketamina, você já acaba segurando ali também essa questão da analgesia, que eu acho que é bem interessante mesmo. Então, e assim, eu acho que além dessa questão do efeito analgésico, ela tem um efeito também na segurança, né, Clá? Ah, sim, eu já reparei, cara, que assim, se a gente for fazer um levantamento, de forma geral, quem não lida com anestesia, mesmo quem não lida com anestesia, prefere usar a ketamina, né? Tem assim uma segurança, enfim, um costume, uma facilidade, e sem dúvida isso tem motivo, né? E eu fico pensando, gente, o que tem na ketamina que o pessoal sempre prefere escolher a ketamina, né? Eu acho que o pessoal prefere aquela combinação, né? Prefere ou a ketamina com benzodiazepínico, né? Isso. Ou o próprio Zoletil, né? Ah, é, com certeza. E os mais antigos ainda preferem xilazina com ketamina, né? É, é verdade. Não, é verdade, assim, se É. você for ver, o animal fica paradinho, né? Ele fica imóvel, né? Ele não tem Uhum. aquela capacidade de movimentar, tem menor depressão respiratória, que eu acho que esse é o ponto ouro aí, porque todo mundo, né, Sem na dúvida. clínica tem o medo ali daquela apneia, Da do questão da propofol e intubação. tal. Eu acho que é o ponto-chave é a questão da apneia, para o clínico, né? Eu acho que é isso, sem E dúvida. que, assim, na prática a gente vê, e também em trabalho, ela pouco altera ou nada altera o sistema respiratório, né? É. Ela não causa depressão Uhum. respiratória. O que vai potencializar um efeito depressor ali, às vezes, vai ser a associação que a gente está fazendo, né? Ou Com certeza. benzodiazepínico, ou Aham. opioide, ou o alfa-2 agonista, né? Então, é essa combinação que vai proporcionar uma maior depressão respiratória. Mas ela em si, ela não tem esse efeito, né? Ela também tem um efeito até interessante em gatinho, né, Clá? Ah, é, ela causa broncodilatação, né? A gente estava estudando isso, pessoal. Ela causa broncodilatação em gatos, inclusive é indicado para tratamento de asma em felinos. Então, assim, quando a gente leu sobre isso, a gente ficou, nossa, impressionante, né? E a gente acaba usando tanto em protocolo de paciente que às vezes chega respirando mal sem nem imaginar, né, que pode ter esse benefício. Bem legal também. E outra coisa que também causa menos desconforto para o clínico, eu acho, é porque a depressão cardiovascular também dela é menor, Sim. né? E Ela chega até a aumentar, né, a frequência cardíaca, é, aumenta a frequência cardíaca, a pressão arterial. uma coisa que eu achei interessante, Cacá, é porque a relação. Vamos ver se você sabia essa daí, ó. É o seguinte, ela por si só, a ketamina por si só, ela tem um efeito inotrópico negativo. Uhum. Só que, como ela também tem um estímulo simpático ao mesmo tempo, aí essa compensação aumenta a frequência cardíaca, pressão arterial, resistência vascular, débito cardíaco. Então, é esse efeito. Isso eu sei que você sabia, né? Mas beleza, mas para quem tá ouvindo. Às vezes eu fico querendo pegar a Clarissa, mas ela é muito cabeçuda. Assim, Não, mas isso aí é ótimo mesmo, faz toda a diferença. né? E, E tem um cuidado ah, aí também com isso, Clá. Em paciente deprimido, né? Em paciente chocado, qual que vai ser o lance? Como ele já tem ali, ele está exaurido do sistema nervoso simpático dele, então às vezes o que evidencia, fica mais evidente, vai ser esse efeito inotrópico negativo. Então tomar sim. cuidado aí com a Isso é ketamina, verdade, a gente toma muito cuidado nesse o aspecto. Isso aí paciente foi um vai ponto chocar, importante. Isso aí. né? E assim, eu percebo também que dentro desse contexto, né, além disso tudo, né, que a gente falou, que faz o clínico e até o anestesista usar a mão e ter mais segurança com o uso dela, essa questão também da analgesia. E aí, quando a gente fala da analgesia na realidade do anestesista, eu acho que ela tem ganhado força pela possibilidade da associação com outros fármacos em infusão contínua, né? Isso. E aí eu queria saber de você aí, como é que tem sido essa sua rotina aí, principalmente em felinos, do Perfeito. uso da ketamina em si, né? Perfeito. Bom, você responder uma coisa também, que a gente falou do clínico, que ele usa. Eu vou responder essa daí, calma aí. Mas sempre, que a gente usa ver o clínico usando mais ketamina, né? O Zoletil por conta da depressão respiratória. Mas a gente também, quando a gente vai fazer um bloqueio local, alguma coisa assim, que a gente fala assim, ó, que eu tô fritando o peixe olhando o gato, né? Tô fazendo bloqueio e monitorando. Às vezes a gente aumenta a dose da ketamina ali para deprimir um pouco menos e ganhar um tempinho. Fala a verdade, Cacá. É verdade, mas isso aí é um macete que você falou, esse aí sim. Vamos lá, então eu vou responder em relação à analgesia aqui. Bom, eu uso bastante ketamina, né? Então, na coindução, pensando nessa subdose, efeito analgésico, né? Beleza? E na infusão contínua, Clá, o que acontece? Em gato,
a gente tem um ponto aí, né, que hoje ainda a gente não está conseguindo contradizer, né, o Pipendop, lá o seu querido Pipendop, né, em relação a usar, por exemplo, lidocaína em infusão contínua. Então a gente meio que Exato. fica restrito ali aos opioides e a ketamina. E como Isso, ela tem um efeito exatamente. analgésico potente, né, um efeito, né, somático, uma analgesia, né, bem estabelecida, eu acho que acaba utilizando aí, na rotina a gente acaba utilizando opioide, a ketamina eu gosto de usar, né, tanto para anestesia como também para internamento, né, para o paciente hospitalizado. Sim, Mas, sim. mas, claro, eu sei que, por mais que a gente tenha usado isso, a gente está na prática utilizando, mas eu queria que você falasse um pouco, porque eu sei que você tem estudado esse tema, né, das evidências disso, né? Será que a gente está extrapolando muito dos outros animais? Como é que está isso em gatos? A Sim, realidade da evidência sim. em gatos? Eu vou puxar até um pouquinho esse gancho aí que você lembrou do nome do nosso querido Pipendop, gente. Ele fica me zoando porque eu realmente admiro muito ele. E os principais estudos com lidocaína em IC foram publicados por ele. E por que a gente está falando da lidocaína? Porque as infusões contínuas, elas ganharam força naquele contexto de milk, né? Inicialmente, lá nas primeiras utilizações, né? E o milk nada mais é do que a infusão de ketamina com morfina e lidocaína, fentanil, lidocaína e ketamina. Só que na utilização da medicina felina, isso acabou ganhando uma certa resistência, porque os trabalhos estavam indicando que, na verdade, a infusão contínua de lido em gatos, ela não tinha esse efeito analgésico sistêmico como a gente vê em outras espécies, né? E até ao contrário, podendo causar efeitos colaterais. Vocês estão me ouvindo bem? Tá? Porque eu já não tô me ouvindo aqui pelo áudio, não. Mas tá ok, tá ok. E aí, o que acontece? Isso fez o uso da infusão ali dar uma diminuída. Talvez por isso que as evidências científicas, como o Gilberto está comentando, realmente em gatos a gente ainda está engatinhando com essa questão de evidência de IC analgésico em felinos, tá, gente? Tem alguns trabalhos, tem trabalhos do Paul Stigall mesmo, que ele já utilizou para protocolos de analgesia em gato, né, como foi inclusive em toracotomia, se eu não me engano, como analgesia multimodal, né, e depois manteve esse gato em IC, né. Existem alguns poucos trabalhos que já relatam, sim, a ketamina em IC em gato, avaliando analgesia, mas, assim, ainda é algo que precisa ser mais explorado, mais evidenciado. Sempre existem muitos viés. Então, assim, diferente do que a gente já tem aí totalmente concreto na medicina, em cães, né, em cavalos, principalmente, no caso de gatos, a gente dá uma extrapolada daquilo que a gente vê em outras espécies e a gente sabe que mais trabalhos, mais estudos precisam ser desenvolvidos aí com esse intuito de entender como que funciona essa dose analgésica mesmo, que a gente tanto fala de meio a 1 miligrama quilo. Pessoal, por incrível que pareça, não tem muita coisa na literatura dessas doses analgésicas em gato. Então, é isso aí que a gente está correndo atrás aí, né? Eu tenho alguns trabalhinhos aqui, posso compartilhar com vocês das poucas evidências que já tem, mas sem dúvida, se a gente for comparar aí com o nível de publicação que tem em cães, é bem diferente. E de infusão contínua, Cacá, você achou alguma coisa de infusão? Sim, tem infusão contínua com remifenta, tem, assim, não tem infusão contínua com lido, tá, gente? Não tem fio, que não tem milk em gato, não tem nenhum trabalho falando disso. Mas tem de ketamina de infusão em contínua? Sim, tem relatos de caso, né? Na verdade, tem mais de um relato de caso. Tem esse do Paul Stigall, que foi da Journal of Line, e tem alguns artigos que fizeram IC associados a outros fármacos em gato, mas nem sempre eles avaliaram analgesia, tá? Eles avaliaram diminuição de CAM, e a gente sabe que diminuição de CAM não necessariamente é analgesia, né? Então, essas questõezinhas aí que pega, mas existe evidência clínica. Se você for olhar até no livro mesmo do Paul Stigall, ele indica a IC de ketamina para analgesia de dor crônica, enfim, neuropática. Então, assim, existe aplicação, tem sido feito, mas ainda precisam vir mais trabalhinhos. Perfeito, Cacá. Então, finaliza isso aí dizendo, na rotina de gatos, como é que você utiliza? Bom, gente, na rotina de gato, então, calma aí. Qual o primeiro grande uso na rotina de gato de ketamina? Talvez para você, anestesista, isso não seja tão usual, mas o clínico, né, a galera aí da medicina felina usa muito ketamina transmucosa em gato.
Então, aquele gato feral, a gente sabe que a ketamina tem absorção, né, transmucosa, menos do que a dexmedetomidina, tá, gente? Inclusive, é mais amargo, baba bem mais. Então, se você tiver a dexmedetomidina, eu te sugiro que use a dexmedetomidina. Mas na rotina, a gente sabe que o clínico tem segurança com a ketamina. Então, ele usa, a gente brinca, né, gente, que é meio ml gato, tá? Mas isso é coisa de gateiro. Na verdade, a dose é uma dose alta, tipo 10 miligramas quilo, porque a absorção transmucosa é menor. Então, a gente utiliza muito. Fala aí, Gilberto. Eu já vi de 10 a 50 miligramas quilo. Para fazer o gato Papai Noel, não é isso? Papai Noel, gente, Papai Noel, porque eles salivam tanto que fica babando, que parece a barba do Papai Noel, entendeu? E a gente fica usando esses termos de Papai Noel. Pois é, eu particularmente não usei essas doses, não, mas 10 a 15 com certeza. Tomar cuidado de pensar assim como meio ml gato, porque tem gatos menorzinhos, né? Já aconteceu de uma das minhas amigas gateiras me ligar, amiga, o gato parou aqui com a ketamina oral. Aí meu amigo, quando você aplicou meio ml gato, mas quanto que ele tem? Ele tem 500 gramas. Então, assim, tomar cuidado com essas doses gato, né? Por isso que eu prefiro sempre pensar em miligrama por quilo, né? Eu gosto de falar quando vem essas doses de miligrama gato, eu falo daquele gato universal, aquele gato de 3, 4 quilos, né? Isso aí, com certeza. Não pode pensar nem no muito gigante, nem no filhotinho, né? Isso aí, isso aí. Outra utilização que a gente faz muito na rotina, né, não só como anestesista, tá, mas até o clínico, é utilizar ela para sedação para procedimentos normais, associados a midazolam e ver, como você falou, dose-efeito. Isso é rotina, né, para justamente não ter aquelas doses muito excessivas, né, a gente coloca na veia e vai fazendo. A gente conversou sobre o protocolo de ketamina e midazolam até para gato obstruído, né, da importância de você ter certeza que vai desobstruir esse paciente por causa da eliminação da ketamina de forma ativa por via renal em gatos, né? Então, assim, é uma forma... Outra utilização muito que a gente faz é aquele gato dispineico que a gente conversou que precisa da toracocentese. Esse gato, às vezes, é um gato que não pode ter muita depressão respiratória, né? Então, dependendo da situação, como por conta dessa questão da broncodilatação, eu tenho colocado mais esse protocolo, se eu precisar realmente fazer esse paciente, enfim, dormir, se ele não se permitir com uma sedação intramuscular leve, eu faço ketamina e midazolam na veia para drenagem do tórax, claro, com auxílio de oxigenoterapia, enfim. E pouquíssimas vezes eu tive depressão respiratória, mesmo o animal em infusão torácica, né, em infusão pleural. Então, eu utilizo bastante, acho que é uma rotina aí na medicina felina também para isso. Agora, essas doses, como eu falei, essas doses altíssimas para dissociar, contenção, na minha rotina, né, com as pessoas com quem eu trabalho, engraçado, eu vejo pouco. Eu vejo bem pouco, e eu já reparei que em outros lugares, em outros estados do Brasil, né, é muito comum. Eles sempre dissociam os gatos. Eu acho que isso está muito relacionado mesmo com esse conceito e a manipulação do felino e a evolução ali dos conceitos cat-friendly em cada região, né? Eu acho que isso está bem relacionado. É que você trabalha muito com pessoal que já tem uma vivência grande de felinos, né? Claro. E aí, a necessidade de conter assim acaba sendo menor, né? Acaba a necessidade de conter menor, e aí assim, esse uso da ketamina já assim, a Elo traz isso também, né? A gente usar doses menores e, se necessário, complementar, né? Na verdade, está titulando a dose, né? Isso. Intramuscular ou intravenosa a gente titula, né? Intravenosa a gente faz doses progressivas de 1, 2 miligramas quilo até ter o efeito esperado, né? E na intramuscular a gente não precisa fazer doses muito altas, a gente faz 5, reavalia, chegou no efeito que a gente precisava, beleza, senão a gente pode ou complementar a dose intramuscular ou já conseguir fazer acesso venoso e aí busca ali, pode ser até ketamina mesmo, intravenosa, né, como você falou, mas titula a dose, não precisa ter um efeito muito discrepante. A gente falou que como a gente tem usado, né? Mas eu queria saber quando, então, que a gente não deve usar. Eu sei que você tem uma vivência muito grande. Tenta fazer resumida aí para o pessoal. Quando que você não usa ketamina? Resumir para mim é sempre um grande desafio. Vamos lá, então. Eu consegui, gente, eu melhorei minha resumir. Não, Gilberto tá excelente a questão de resumir, gente. Eu zoava tanto ele que era prolixo, agora eu tô pagando a minha língua. Mas vamos lá, então.
Primeiro ponto, principal, contraindicado mesmo em paciente com cardiomiopatia hipertrófica, tá, gente? Então, a gente, não pode usar. Porque esse paciente, ele já tem uma frequência cardíaca alta. Muitas vezes, essa cardiopatia hipertrófica pode ser secundária a quê? Ao hipertiroidismo, né? Então, inclusive, por conta dessa frequência cardíaca alta, esse animal hipertrofiou, né, esse coração, e por isso ele tem a doença. Então, você está trabalhando com animais com frequência cardíaca, às vezes, 250, né, 300, estressado. E aí, quando você pensa em aplicar um fármaco que vai aumentar mais essa frequência cardíaca, a gente tem uma situação difícil. Por quê? A frequência cardíaca, a gente gosta sempre de explicar aquela questão do gráfico da frequência cardíaca máxima, né? Ela corrobora com o débito cardíaco, ela aumenta o débito cardíaco até certo ponto. Quando ela atinge ali uma frequência que a gente chama de ótima, o excesso, o aumento dela, ela pode fazer o efeito inverso, que seria a diminuição do débito, uma vez que a gente diminui o tempo diastólico final. Então, esse paciente está com uma frequência tão alta que ele não tem tempo nem de preenchimento, nem de injeção desse sangue, e aí realmente ele pode diminuir o débito e entrar em choque, literalmente. Então, quer falar? Pode falar. Não, pode falar. É que eu quero complementar um negocinho aí. Complementa aí, que eu sei que você gosta desse assunto também. Então, como a Clara está falando, você diminuiu o tempo diastólico e aí você aumentou o requerimento, né? Ao mesmo tempo, você aumentou a frequência cardíaca, você aumenta o trabalho cardíaco. Cardíaco, isso. E se você diminui o tempo diastólico, você diminui o quê? O momento onde o coração se irriga, né? Exato. Que é no momento da diástole, de relaxamento. Então, ele vai trabalhar mais, vai requerer mais oxigênio pelo trabalho maior. Isso. E ele está o quê? Se irrigando com menor volume. E aí é um coração que já é aumentado, né? Ele já é maior. Ele está trabalhando assim, ele já trabalha no extremo dele. Ele não aguenta mais efeitos, né, simpáticos ali. Aí quando ele vem com essa bomba, aí... E você lembrou desse aspecto do requerimento de oxigênio, né? Que realmente é um ponto X da ketamina também, toda a literatura fala isso. Então, dentro dessa situação, você imagina o quanto que isso aí ganha proporção importante, né? Cardiomiopatia hipertrófica é aquele que a gente faz besteira quando administra ketamina. Sim, e assim, não é só, gente, em anestesia intravenosa, em anestesia intramuscular dissociativa também, tá? E mesmo em doses baixas, né? Até essas doses que a gente fala, dá 2, 3 miligramas quilo, já aumenta significativamente a frequência cardíaca desses animais. Então, assim, eu nunca vi, mas eu fui uma geração que ouviu muito falar de casos que tiveram morte súbita após a aplicação intramuscular de ketamina, animais velhos, desidratados, irracíveis, que você não conseguiu auscultar, você não sabe o histórico, às vezes era só para fazer um exame clínico e esse paciente morre, porque ninguém sabia nem que ele tinha a doença cardíaca eventualmente, né? Então, assim, eu nunca vi acontecer, mas já ouvi muito, né, histórias como essa, e a gente sabe que realmente pode acontecer e é contraindicado mesmo. E aí, dentro desse bolão, entra o hipertiroidismo, porque mesmo que esse paciente não tenha hipertrófica, se ele tem hipertiroidismo, ele tem a frequência cardíaca muito alta, então, de alguma forma, ele pode até compensar, por ele não ter uma doença cardíaca de base, para ele vai ser mais fácil compensar esse ataque, mas ainda assim vai ser um desafio, porque ele já está numa taquicardia muito importante, né? Outro caso, além da cardiomiopatia hipertrófica e do hipertiroidismo, é a doença renal, né? Como a gente até comentou agora há pouco. Seja doença renal crônica, principalmente, como até na insuficiência renal aguda, no caso de obstrução uretral. No caso de obstrução uretral, tem que usar com cautela, né? Tem que desobstruir, tem que aumentar o fluxo urinário depois, enfim, essa droga tem que ser eliminada. Mas na insuficiência renal crônica, ela é totalmente contraindicada, gente, porque o desafio para esse rim, né, que já trabalha mal, né, ter que excretar um fármaco, né, que 80% ativo, né, por ele é muito grande. Então, aumenta mesmo o índice de ureia e creatinina com o uso de ketamina. Em gatos, Cacá, tem alguns que eles dizem que ela é praticamente inalterada, né? Sim, ela é de forma inalterada na urina. Então, assim, se ela não é eliminada, por exemplo, um gato obstruído, ela fica recirculando e mantém o efeito. E no renal crônico, e o renal crônico é aquele que eu falei, que eu fiz 5 miligramas quilo, ele ainda não tinha todo o efeito clínico, ele não tinha alteração de create grande, ele estava de 0,8, 0,9,
mas no dia da Sei. cirurgia ele estava um pouquinho mais desidratado, piorou, fiz os 5 Aí miligramas que ele dorme. era feral, e aí ele ficou dormindo. Pois é. É isso aí mesmo. Essa recuperação com certeza vai ser mais prolongada e com certeza a médio e longo prazo pode ser visto consequência nessa creatinina aí, né? Claro, e Então, tem um último grupo aí que é um questionamento aí no epilético. pois é, o epilético, gente, a gente sabe, né, que, assim, para, por exemplo, em cães, inclusive já está bem mais descrito, que de fato a ketamina, ela pode, no paciente que tem um histórico de epilepsia, ela realmente pode aumentar as possibilidades desse paciente convulsionar, tá? Diminuir o limiar convulsivo. Limiar convulsivo, sim. Só que aquela questão de não usar a ketamina em pacientes com aumento de pressão intracraniana é que tem sido um pouco mais discutido dentro da neurologia, né? Em alguns casos há benefícios, né, sendo usado da forma correta. Então, a questão toda é se esse paciente tem monitoração de ventilação, né? Se esse paciente vai estar ventilado ou não ventilado, porque a gente sabe que a hipooxigenação no paciente com a hipertensão cerebral, ela ganha proporções maiores também. Então, se você for fazer ketamina nesse paciente, ele tem que estar ventilado, em ventilação controlada. Então, tem esses aspectos. Mas se ele tem um histórico da epilepsia, independente da questão da hipertensão, né? Se ele tem histórico da epilepsia em si, já está meio que categórico de realmente evitar o uso da medicação. Eu acho que a gente evita por um certo receio, né, Cacá? Porque tem trabalho que ele fala o seguinte, que ele altera, né, inclusive o padrão de onda da ketamina, ele se assemelha ao estado epilético, mesmo em pacientes normais, tá? Então, nos pacientes epiléticos, então fala, então deve piorar ainda. Tem trabalho que eles dizem que piora, né, os mais antigos, mas tem trabalho mais recente também que diz que melhora, falando que não tem esse efeito. E tem uma descrição até que ele tem alguns efeitos, né, como você falou, benéfico para a neurologia. Tem alguns ainda que estão chutando alto aí, falando que ele tem efeito anticonvulsivante e efeito neuroprotetor. Então, assim, a gente não tem esse esclarecido. Em relação à PIC, ela poderia aumentar se fosse utilizada isolada, mas a gente não usa ketamina isolada. Nunca usa isolada, né? Exatamente, então, por isso te permite a utilização. Com o benzodiazepínico ela normalmente reduz, e aí o que você pontuou muito bem, a ventilação é um principal fator, porque se tiver um aumento de CO2, aí você vai ter aumento da pressão intracraniana. Sim, exatamente. Então, o objetivo, sem dúvida, se você sabe que tem que usar a mão dessa medicação, é realmente proporcionar uma boa ventilação. Eu, inclusive, tenho vivido muito essa realidade, Pena, de ter que usar ketamina em paciente com aumento de pressão intracraniana por causa lá da oncopete. E a gente tem pego muitos pacientes com tumores cerebrais que fazem bradicardia, né, por conta do tumor, mas bradicardias intensas mesmo, tipo BAV de segundo grau, é algo assim que a gente está até estudando muito, né, para tentar discernir aí, e é incrível. A gente está com uma paciente agora, que eu tenho o primeiro eletro dela e a gente tem o último eletro, e assim, o primeiro eletro ela fez, eu até mandei esse eletro para você, um BAV de segunda, ela ficou assim, praticamente, assim, durante todo o procedimento da radioterapia, com arritmia, enfim, importante, e no último, né, que a gente já sabia que o tumor estava diminuindo, depois da última radioterapia, o eletro dela perfeito. Então, assim, a gente sabe que isso aí pode sim acontecer, mas nela era uma paciente que a gente tinha que usar a mão, às vezes, de uma ketamina para até aumentar um pouquinho essa frequência, a gente não queria tropinizar ela, né? Então, assim, a gente via, e aí foi que a gente começou a pesquisar sobre essa questão da ketamina na hipertensão, né, cerebral, e a gente viu que os estudos estão mostrando aí carta branca, não é bem assim, ventile o seu paciente e manda ver. Com cautela, tá, gente? Com cautela. Esse daí é aquele que a gente até faz de propósito, ali, em vez de fazer 1 miligrama aqui, a gente faz 2, 3 ali na indução. Não vou negar que eu fiz. Frequência cardíaca, né? É isso, jogar com o que não, tem. ela tava batendo 32, entendeu? Não, com a ketamina, ela fazia 85, 84. Tá lindo. Tá lindo, né? Quem é que não gosta de um 84 nessas condições? É isso aí. É isso. Então, vamos lá, Pena. Vamos resumir pro pessoal. Caraca, a gente tá falando pra caramba. Como sempre, gente. Espero que vocês estejam gostando, porque a gente fala mesmo. Hoje já tá dando 10 para as 10, né? Então, vamos resumir pro pessoal aí.
É. Qual é, então, quais seriam aí as principais, né? Como é que é o tema? O tema foi, gente, ketamina, teoria e prática. Tema escolhido pelo doutor Gilberto. Então, resume aí, doutor Gilberto. Ketamina, Vamos teoria e lá. prática. Como é que eu uso na rotina, né? O que eu uso de prática na rotina? É assim, ó. Se eu não tenho acesso venoso, o paciente não me permite, ele está escolhendo a via de administração que ele quer, não é? Então, eu vou priorizar um fármaco que eu posso usar pela via intramuscular. E a ketamina dos anestésicos é um dos fármacos que são possíveis para aplicar de intramuscular. Então, aí eu vou utilizar, né, normalmente aí para ter um efeito dissociativo. Não uso doses menores que 5 miligramas quilo, também não uso maiores. E sempre uso associado com benzodiazepina, né? Se o paciente não permite nem injeção intramuscular, a gente pode apelar para transmucosa. Aí a ketamina, aí normalmente vai fazer 10 até doses maiores de ketamina, ou eu vou pela Claclá ali, o meio ml gato, mas gato 3 quilos, né? Gato universal, né? Então tem esse efeito aí também, mas eu priorizo dexmedetomidina, né? Eu tento fugir da ketamina porque eu acho que não é uma boa saída, mas é uma possibilidade, né? E o outro efeito, eu acho que é para analgesia, né, Claclá? Então, usar em doses baixas, subdoses, ou em doses de infusão contínua, por mais que a gente não tenha aí uma super evidência científica na espécie, a gente tem uma descrição, né, em cães, em humanos, em outras espécies, que sustentam aí a gente, pelo menos, utilizar na prática e com um efeito clínico bem interessante, né, Claclá? Perfeito, resumiu super bem, isso aí. Então vamos para a nossa dica de ouro. Vou perguntar primeiro para você, para a gente finalizar nosso podcast. Qual seria, então, Gilberto, a sua dica de ouro de hoje? Vamos dar você o nosso gatinho de ouro, Claclá. Adorei! Nosso gatinho de ouro, para o nosso gatinho de ouro, o que eu recomendo é o que eu mais gosto de utilizar e que eu uso quase em toda anestesia, que é aquela dose de coindução. Então, é 1 miligrama quilo de ketamina associado ao propofol. Então, também titulando a dose de propofol, 1 miligrama quilo. Então, eu gosto de fazer essa dobradinha aí. Gostei dessa dica E de qual ouro. E que é a a minha sua? dica de ouro? Bom, ai, gente, tantas opções, mas eu acho que a minha dica de ouro Gatinho de ouro, seria... Claclá, gatinho de ouro. Gatinho de ouro seria realmente, caso esse gatinho não se permitiu aí a toracocentese, realmente aproveitar aí o benefício da broncodilatação, né, que esses pacientes precisam, e usar dose, efeito IV, né, bem lentinho, titulando, para minimizar os efeitos de depressão respiratória nesse paciente que já está ali com comprometimento respiratório importante. Então, acho que é um protocolo, né, que se eu pudesse te indicar alguma coisa mais segura, seria esse, sem dúvida. Perfeito, então finalizamos aqui nosso podcast nessa quinta-feira de ketamina e na próxima terça-feira às 21 horas, o que vai ter, Claclá? Eu sei já o que vai ser. Vai ter podcast, Claclá! Vai ter podcast, gente. Eu só não sei dizer o tema ainda. A gente divulga aí nessa semana. Fiquem atentos aos Penavet, onde a gente tem divulgado aí. Então não deixem de acompanhar, que vocês vão saber qual vai ser o tema da semana que vem. Então. Mas com certeza tem podcast, 21 horas, toda terça-feira, tá bom, pessoal? Show. Então, um beijo, boa noite e tchau! Tchau, pessoal!